Eis a hipocrisia. Flávio Bolsonaro acusa governo Lula de fortalecer facções criminosas. Agora dá uma olhada. Jair Bolsonaro apoiará a candidatura de Bacelar ao governo do Rio de Janeiro em 2026. O Flávio também. Bacelar exercia a liderança do núcleo político do Comando Vermelho, aponta relatório da Polícia Federal. Secretária de Cláudio Castro, que ajudou o integrante do Comando Vermelho, é homem de confiança do Flávio Bolsonaro. Candidato ao Senado apoiado por Flávio Bolsonaro é preso em operação contra o Comando Vermelho. Ele estava com um fuzil sem ter porte de arma. É o Lula que ajuda os criminosos, mas é o Flávio Bolsonaro que manda os seguidores dele literalmente votarem em faccionados. Só que tem mais. Banco do PCC e intermediária de Dark Horse, que é o filme do Bolsonaro, utilizaram o mesmo fundo de gestor envolvida com o Masta. E eles ainda recebem nos Estados Unidos mais de 70 milhões de reais de um fundo que recebe dinheiro do PCC. Nossa, que coisa, né? Eles apontam nos outros o que eles mesmos fazem. Compartilha para todo mundo ficar sabendo. Que absurdo dessa emissora chamada Rede Globo de Comunicação, que passou no ao vivo a festa do peão em Barretos. O povo falando palavras de baixo escalão pro presidente Lula, desrespeitando o presidente da nação. E eles fizeram questão de fazer isso. Mas antes de eu rodar esse vídeo, porque a gente aqui, a gente que é de esquerda, a gente não tem coragem de falar isso aqui, que a extrema-direita fala para os jornalistas, principalmente da Globo News. A gente não tem coragem de falar isso, não. A gente não tem. Mas antes de eu rodar esse vídeo aí, tá? Que isso é um desrespeito, eles fizeram, né, questão de mostrar isso, porque a gente sabe que essa festa do peão aí, em Barreto, todos são bolsonaristas. Todos são bolsonaristas. O presidente Lula jamais pisará onde o comedor de bosta, o gado, pisa. Então eu vou rodar primeiro esse vídeo aqui de alguém, tá, que atacou os jornalistas da Rede Globo, atacou. E mesmo assim a Globo gosta de apanhar. A Globo gosta de apanhar. Então a gente percebe que a Rede Globo está perdendo o controle. E eles estão apelando para tudo. Estão perdendo para as redes sociais. Mesmo com tudo aquilo do Lulinha que eles tentaram expor durante o mês todinho, né, batendo no Lulinha, o presidente Lula se mantém lá em cima nas pesquisas ainda, tá, dona Rede Globo? E vocês vão cair, tá? Deixa eu rodar esse vídeo aqui primeiro e depois eu vou rodar o vídeo do desrespeito com o presidente Lula que eles fizeram questão de colocar no ao vivo em canal aberto. Fica ligado aí. Porque quando eu digo que os jornalistas são putas, pagas para dizerem o que estão dizendo, todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Vocês jamais me virão aqui falando isso de uma emissora de televisão e muito menos das jornalistas da Globo News. Jamais, cara. Mas a Rede Globo parece que gosta disso daí. Inclusive, o Paulo Figueiredo foi correspondente internacional, batia papo com o André Sadi, vocês estão lembrados? Mas agora, sem mais delongas, eu vou rodar, né, o que foi passado na Globo, no ao vivo, desrespeitando até mesmo crianças que assistem essa emissora golpista desde 64. Fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo. Gente, olha o nível dessa emissora. Olha o nível que ela chegou. Ela perdeu a credibilidade nas redes sociais, tá levando taca toda hora nas redes sociais, né? Perdeu a confiabilidade, agora tá apelando, né? Mostrou a cara de quem de fato ela defende. Ela defende o golpe, ela defende que os Estados Unidos tome as nossas terras raras, tome o nosso Pix. Esse é o verdadeiro perfil dessa emissora golpista. Golpista desde 64. E quer o golpe de novo. Deu o golpe na presidente Dilma e agora vai dar o golpe de novo no presidente Lula. Mas a gente não vai deixar não, tá? Porque vocês vão compartilhar esse vídeo. Vão botar para compartilhar. Para essa emissora aí quebrar a cara. Porque vocês viram aí o que o Paulo Figueiredo falou da jornalista, né? Vocês nunca me virão, ou então qualquer criador de conteúdo progressista da esquerda jamais falarão isso. A gente vai ganhar tudo aqui, ó, na categoria. Na categoria. Tamo junto. Meus amigos, uma mão lava a outra. Nunes Marques trava julgamento já definido. Vou já explicar aqui qual é esse julgamento. E a Globo já deixou bem claro. Lá em Barretos, ela transmitiu parte, né, galera, da hora que estavam ali os bolsonaristas, né, o presidente da República. Pois é, a Globo, ela transmitiu essa parte. Mas quando era parte da esquerda, o que a Globo fazia? Cortava na hora. Mas não,
a Globo deixou lá em cima, né? Acho que é Robocop que chama, lá em cima transmitindo o público contra o Lula. Mas segue aqui, galera. Olha só aqui, ó. O presidente do Tribunal Superior, o ministro Nunes Marques, pediu vista de 2 processos que pedem a remoção de postagens da campanha do candidato Flávio Bolsonaro, que fazem associações do PT, né, galera? E eu não vou nem terminar aqui o resto em julgamento virtual. 5 ministros já haviam, né, galera, acatado o pedido do partido contra parecer do relator André Mendonça para determinar a remoção. Ou seja, já estava tudo certo para remover um vídeo que associava o PT, o Lula, só que aí o Nunes Marques foi lá e fez o quê? Pediu vista. Então, as postagens vão continuar no ar até que ele volte com a sua vista. Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, tá, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar segurança. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora! Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte: já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa, porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. Para a gente dizer para os bolsonaristas, para a gente dizer para esse pessoal que quer entregar o Brasil para o estrangeiro, para esse pessoal que quer fazer como o Tarcísio aqui no estado de São Paulo, deixar a nossa água fedorenta, como está acontecendo lá em Cajamar, lá em Jordaré da Cajamar. O Tarcísio vendeu a Sabesp e a água está podre. A água está podre por causa da Sabesp privatizada. E a luta dos nossos deputados estaduais, como o Luiz Cláudio Marcolino, contra a privatização, contra a venda do patrimônio público do estado de São Paulo, como o Tarcísio fez com a Sabesp, como está querendo vender toda a CPTM, causando o trem pegar fogo com a população dentro, é uma luta fundamental. Por isso, Luiz Cláudio Marcolino, 13310, nossa tropa está aqui para prestigiar com a grande Marina Silva esse ato que já foi histórico, deu uma largada fundamental na nossa campanha aqui em Carapicuíba e toda a região. É o time do Lula, vamos fazer bonito, vamos chutar a bunda dos bolsonaristas, mandar eles lá para os Estados Unidos. O Brasil é dos brasileiros, tamo junto, minha gente! Pode me filmar, pô. Pode filmar, joga a minha imagem lá, tá? Tá. Quer tirar uma foto? Pode tirar, fica à vontade. Eu sou o Leonel, não precisa tirar foto não aqui, ó. Não quero não, rapaz. Eu sou o Leonel. Não conseguiu me dizer uma coisa que o Bolsonaro fez em prol do empreendedor e prol do trabalhador, cara. Meu irmão. Me fala uma coisa que ele fez. Meu irmão. Uma coisinha. Vai lá com o seu ladrão lá. O teu ladrão lá. Quem foi que roubou dinheiro de aposentado pro Rebengate? Quem é o irmãozão do Borcaro? O Lulinha Quem é o irmãozão do Borcaro? tá lá na Espanha fugindo, por que ele não volta? Por que o irmão dele? Você não viu o áudio, não? Do Flávio Rachadinha falando pra ele? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. Rachadinha? Tu não viu, não? O Flávio é rachadinha? Não é, não? Não. Ah, é? Por que o Queiroz falou que tinha 200 cargos lá na rachadona Leste? do INSS? Rachadona. Tem que investigar. Tem que investigar. Por que o PT Agora, tem áudio do Lulinha dizendo que é irmãozão do Borcaro? Por que o Lulinha viajou com ele? Eu tô te perguntando, tem áudio do Lulinha dizendo que é irmãozão do Borcaro? Áudio não tem não. Muita gente pedindo para eu falar sobre a Ana Castela, fazendo foto com o Nicolas Ferreira e fazendo o número 22.
Para mim, essa notícia tem uma tradução apenas. Garfo é encontrado na cozinha. E não me assusta e nunca me assustaria. Assustaria se fosse ao contrário. Ela fizesse o L e saísse em defesa do Lula. Ana Castela é financiada pelo agro. Ela é do agronejo, do sertanejo, do chapéu, botina. A família dela era uma família bem estruturada, plantadores de soja, vive aí do agro mesmo com força. Então não tem o que esperar outra coisa. E não tem que se esperar de uma pessoa também que você não espera nada. Mas tem uma coisa que me incomoda nessa situação. É compararem Marília Mendonça com Ana Castela. Isso ela nunca será. Porque pra mim chega até a ser um desrespeito com a Marília Mendonça, né? Porque essa menina era um talento em pessoa. Ela cantava músicas com letras, e não roça-roça, chapéu e cavalo em todas as músicas. E vamos falar sobre o posicionamento político, né? A diferença das duas. Marília Mendonça veio de uma família pobre, foi criada por uma mãe solo, né? Dividiam marmitas aí, a mãe e os irmãos, porque não tinha dinheiro para comprar. Uma realidade totalmente diferente. E sobre posicionamento político, Marília Mendonça foi grandona demais em 2018. Ela no ápice da música sertaneja. Bolsonaro no ápice da política. Bolsonaro ganha em 2018. E mesmo assim, Marília Mendonça, com sertanejo nas costas, como o maior nome da música naquele ano, ela vem dizer que é contra Bolsonaro, que é contra a direita, encabeçando a campanha Ele Não, sem medo do que as pessoas iriam achar. Inclusive, por ela fazer esse vídeo, ela foi ameaçada de morte. A família dela foi ameaçada também, porque ela se posicionou contra o que o sertanejo queria que ela posicionasse, a favor do Bolsonaro. E ela foi contra. Então, Ana Castela pode apoiar quem ela quiser, não é surpresa para ninguém. E isso, gente, é como eu disse, é o garfo encontrar na cozinha. O que me incomoda é compararem Ana Castela com Marília Mendonça. Isso eu já acho que é passar dos limites. Ô povo enreieira, fuleiro, desqualificado, sem futuro, esse povo aí da gadaiada, né? São tão fracos, mas tão fracos, que não tem uma camisa. Sequestrou a camisa da seleção brasileira. São fracos, mas tão fracos, que não tem uma bandeira. Sequestrou a bandeira do Brasil. São fracos, mas tão fracos, que vocês sabem essa música aqui de Lula, né? Escuta aí. Lá em casa todo mundo é três. Lá em casa todo mundo é três. O meu pai é três, a minha mãe é três, a minha irmã é três. Pois é, eles são tão fracos que já estão imitando até a música de papai, né? E tudo que eles criticavam o funk, dançando funk, até o Nicolas Ferreira, o santinho, dançando funk, porque Dona Michele, Damari já dançaram, né? Dentro da igreja. E Dona Michele agora tá dançando também forró, né? É, esse povo que são santos, puro e santo, né? Mas a igreja dela permite, porque aqui, quando a pessoa é evangélica, vive na igreja e é pobre, não pode se maquiar, não pode fazer uma tatuagem. Dona Michele tem tatuagem, não é só uma não, viu? Maquiagem, fio dental, dá pra ver, né? É, dançando forró, dançando funk. Mas ela pode porque ela é rica. Tu pobre não pode não. A diferença é porque tudo que a gente faz pra todo mundo ver. E eles gostam de fazer escondidinhos, né? Mas agora estão mostrando as caras, né? Aliás, estão mostrando é tudo. As máscaras caíram, tudo pelo dinheiro público. Tudo pelo voto, pelo dinheiro público. Corre aqui, pastor, pra disciplinar esses aí. Disciplina não, disciplina o pobre. Aquele pobre que tá brigando aqui. Frávio, Bolsonaro. Que eles não sabem dizer o nome, não. É Frávio, Bolsonaro. E um beijo no chifre. Ano de eleição, jovem. Tema importantíssimo que deveria ser muito debatido. Veja esse mapa produzido com dados do Censo Demográfico de 2022 pelo pessoal da Espacialidade. Modal de transporte mais utilizado no trajeto casa-trabalho. Essa malha aí é a malha municipal do Brasil. E a gente consegue observar qual é o meio de transporte mais utilizado na galera aí que vai trabalhar. Há uma série de análises possíveis nesse mapa. Você pode, por exemplo, olhar a predominância do transporte de automóvel e ônibus, principalmente no centro-sul do Brasil. Mas o meu destaque mais importante é aquele ali, ó, outros, tá vendo? Que é o cinza, e que você quase não consegue ver. Naquele outros está o trem e também está o metrô.
Não soma nem 2%. O transporte sobre trilhos deveria ser uma pauta fundamental nessa eleição, mesmo sendo uma eleição para presidente e tal, porque você precisa da articulação do governo federal, com o governo estadual, com municípios, uma integração metropolitana, porque isso de fato impacta diretamente na vida das pessoas, assim como a escala 6x1. Mas talvez tenha gente aí preferindo debater, sei lá, banheiro, né? Se a pessoa está fazendo amor com outra pessoa do mesmo gênero, enfim, porra, né? Mais um mapa fantástico do pessoal do Espacialidade. Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH. 1991 você tem uma parte significativa do Brasil ali com IDH baixo, e hoje a gente já tem uma parte muito importante com IDH muito alto e o resto basicamente com IDH alto. Tem muita coisa para melhorar no Brasil, por exemplo, o transporte. Mas parece que tem alguma coisa interessante, hein? Tá pensando em se aposentar? É? Mas não no governo do Zema. No governo do Zema você não vai poder se aposentar. Que a Previdência como está ainda continue. À medida que a expectativa de vida avança, vamos ter de estar analisando também um tempo maior de contribuição. Mas que fique claro, os direitos adquiridos serão todos preservados. A expectativa vai aumentando, né? Então quer dizer que vai aumentar o tempo de contribuição. Então a única coisa que vai acontecer, não vai ter mais expectativa de vida. Porque ninguém aguenta mais trabalhar tanto, contribuir tanto, para chegar no final da vida não ter nem direito de se aposentar. Ah, mas não se preocupe, as pessoas já estão contribuindo, sabe, já há muito tempo, vão ser preservadas. Agora você que começou, que iniciou com contribuição, você sim vai ter que contribuir por muito mais anos para poder se aposentar. Você, de repente, lá para os 105 anos, né, você consegue se aposentar no governo de Zema. E eu não duvido que simples trabalhadores vão votar em Zema. Ó, Flávio e ele estão assim, ó, louco para comer sua aposentadoria. O que você fez não é papel de um candidato a deputado federal, é papel de um moleque. Hoje o Lula tá em Belo Horizonte. Sabe como é que ficou o Waze? Ficou assim, ó. Todo mundo sabe que o bandido tá na área. Agora vai vir a tendência, todo lugar que for, é só colocar aí, ó, o bandidinho chegou. Gente, olha o nível que chegou o debate político no Brasil. Esse rapaz é um deputado federal. Deputado federal. Recebeu o voto de milhares de mineiros para estar no Congresso Nacional discutindo os problemas de Minas Gerais e do Brasil. E olha o que ele faz. Ele pega uma brincadeira no Waze, em que aparecem vários símbolos de bandido, e usa isso para debochar da presença do presidente Lula em Minas Gerais, chamando ainda que, por associação, o atual presidente da República e candidato à presidência de bandido. De bandido. Nicolas Ferreira. Isso não é debate político. Isso não é fiscalização. Isso não é apresentar propostas. Isso não é papel que se espera de um deputado ou de um candidato a deputado federal. Você quer criticar o Lula? Critique. Questione o governo. Questione uma medida. Questione a economia. Questione uma proposta. Isso faz parte da democracia. Agora, transformar política nesse tipo de deboche e ataque pessoal é outra coisa. E tem um detalhe que talvez você devesse conhecer, principalmente sendo um parlamentar. Olha o que diz o Código Eleitoral, artigo 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Eu não estou dizendo aqui que você cometeu crime. Quem decide isso é a Justiça Eleitoral. Mas você é candidato. Lula é candidato. Estamos em período eleitoral. E o que você fez não é papel de um candidato a deputado federal. É papel de moleque. Então, eu vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue no PT, para que chegue no Tribunal Superior Eleitoral, para que chegue no Nicolas Ferreira. E ele se retrate dessa palhaçada que ele fez em rede nacional, sabendo que ele tem mais de 20 milhões de seguidores. Então, gente, isso é muito grave. Ele está chamando o presidente Lula de bandido. Ele precisa